Bom dia, meu querido e minha querida, na graça, na paz do nosso amado Jesus Cristo, aí toda honra e aí toda glória seja dada em nome de Jesus. Gratidão, gratidão, muita gratidão por tudo em nome de Jesus, amém? Muita gratidão por tudo, amém? Então vamos compartilhar com você aqui o devocional Café com Deus Pai, nessa manhã, né? De quinta-feira, quintou, não é? Dia 21 de agosto, 21 de agosto já, até aqui papai nos ajudou, até aqui papai andou conosco e vai continuar andando em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a minha vida, venha abençoar a tua vida em nome de Jesus, que Deus venha guardar vocês. Acabei de fazer duas campanhas ali sobre o Salmo 91, em nome de Jesus, primeiro dia hoje, 3 dias do Salmo 91 em campanha, né? A primeira, uma é para em favor de todas as crianças, amém? Se vocês quiserem deixar o nome da criança que eu possa botar ali, mas eu botei alguns nomes que me deram ali, e eu, se não me deram, eu coloquei em geral, para todas as crianças, que Deus venha cuidar e guardar e proteger e dar grande livramento para as crianças. Mas hoje aqui nós estamos agora no Café com Deus Pai, amém? Então o que diz aqui? Coragem para conquistar. Mas conquistar o quê? Você vai dizer, conquistar o quê? Vamos ver o que papai tem. Você precisa conquistar, amém? Nós precisamos conquistar aquilo que o Senhor prometeu. As promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida e nós vamos conquistar. Tudo aquilo que papai prometeu para nós iremos conquistar em nome de Jesus, amém? Olha o que diz aqui, vamos ler junto. Lá no livro de Números, perdão, capítulo 14, versos 7 e 8, diz assim: disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Uma terra onde leite e mel com muita fartura. É uma promessa do Senhor, é uma terra para nós conquistar, porque o Senhor quer sempre o melhor para os seus filhos, não é? Papai quer sempre dar o melhor para os seus filhos, nós precisamos crer nisso, acreditar, ter muita fé. E o Senhor não quer o nosso mal, Ele quer sempre o nosso bem, Ele quer sempre dar o melhor para nós, amém? Então o que diz aqui no livro do Café com Deus Pai, aqui, diz assim: o segredo para viver grandes conquistas em Deus é manter vivas suas promessas, jamais permitindo que saiam do seu campo de visão. Nunca deixa de sair da tua visão, nunca deixa as promessas que o Senhor prometeu para você morrer. Aquilo que o Senhor prometeu para você, nunca permita que venha morrer, que Satanás venha fazer morrer, matar as promessas que Deus prometeu para você. Não permita que isso venha acontecer, não permita, amém? Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, na minha vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Eu creio no poder de Deus, eu creio nas promessas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só. Aleluia. Então, não permita, jamais saia do campo da visão. A narrativa bíblica sobre Josué e Caleb mostra as perspectivas deles e nos revela quem eles eram. Josué e Caleb foram aqueles corajosos que acreditaram que Deus tinha uma promessa na vida deles e que Deus ia cumprir. Não importava o obstáculo que eles iam enfrentar, mas que Deus ia cumprir na vida deles. Amém? Esses 2 homens foram enviados junto a outros 10 para fazer um relatório que avaliasse as possibilidades de vitória do povo de Israel. E ao enfrentar os nativos da terra que Deus tinha prometido. Enquanto os 10 se apegaram aos seus olhos físicos, porque muitas vezes Deus promete algo para nós, não é? Deus promete algo maravilhoso para a nossa vida. Mas aí a gente olha assim com nossos olhos normais, nossos olhos físicos, a gente vê muito obstáculo, vê muita coisa assim que a gente acha assim, não é para nós. Não é para nós, a coisa não é para nós. Você olha, você sente medo, você diz, não é. Mas você não entendeu que Deus prometeu para você, que você vai conquistar, que a promessa vai ser para a tua vida. E aí você diz assim, não, mas isso aí não é para mim, eu jamais conseguirei atingir esse objetivo. Eu jamais, isso não é. Mas então você está chamando Deus de mentiroso. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu que você vai entrar na terra prometida, onde manda leite e mel, uma terra de fartura para você, ou prometeu qualquer coisa para você, um livramento, uma cura, não tem que duvidar, não tem que olhar com os olhos físicos, você tem que olhar com os olhos sobrenatural, espiritual.
E aí foram 10 homens, e mais Caleb e Josué. E olha o que aconteceu. Aleluia. Esses 2 homens, vou ler mais uma vez para você entender. Esses 2 homens foram enviados junto aos outros 10 para fazer um relatório que avalia a possibilidade de vitória do povo de Israel ao enfrentar os nativos da terra que Deus tinha prometido. Enquanto os 10 se apegaram aos seus olhos físicos, Josué e Caleb fixaram-se na verdade de Deus. Havia uma promessa, Shuriá, Lacanda, Rabará, Shuriá. E eu confio muito nas promessas de Deus, eu confio demais nas promessas de Deus. Então havia uma promessa de que aquela terra seria do povo de Israel. Então havia uma promessa que aquela terra seria do povo de Israel. Então Caleb e Josué, eles enxergaram de uma outra forma, mas aqueles 10 enxergaram diferente, impossível. Eles viram impossibilidade ali naquela terra, eles viram impossibilidade, porque eles olharam com os olhos naturais deles, amém? Aleluia, glória a Deus. Os demais temiam, mas os 2 estavam encorajados e os outros estavam cegos pelas adversidades. Eles, porém, enxergavam além, vendo a vitória de Deus. Aqueles outros 10, eles enxergavam a adversidade, estavam com os olhos cegos, mas os 2 não. Os 2, o Josué e o Caleb, enxergavam além eles enxergavam, além. Né? Além a promessa, porque eles sabiam que tinha uma promessa, havia uma promessa, eles confiavam, eles tinham fé, confiavam. Isso é confiança em Deus, isso é confiança. Então, se Deus prometeu algo para você e você não acredita, é que você não confia em Deus. Não confia em Deus. E o que é a tua vida sem confiança em Deus? O que será a nossa vida se a gente não confia em Deus? Em quem nós podemos confiar se não for em Deus, né? Em quem nós podemos confiar se não for no nosso Deus, né? É triste, é muito triste isso aí, não é? Então ali eles enxergaram além e vendo a vitória de Deus. Podemos nisso observar, olha só que nós aprendemos com isso aqui. Ó. Podemos nisso observar o poder da intimidade de um filho amado de Deus Pai. Quem tem identidade bem resolvida, tem tudo. Josué e Caleb sabiam quem eles eram em Deus e acreditaram que poderiam destruir gigantes e vencer todos os exércitos inimigos, tendo Deus à sua frente. Então Caleb e Josué, por mais que eles viram aqueles homens grandão, aqueles homens gigantes naquele tempo que tinha naquela terra, era tudo grande. Os cachos de uva era tudo grandão, um não carregava nem 2, acho uns 3, 4 tinha que carregar os cachos de uva, o tamanho era as frutas que tinha naquela terra lá, de tão grande que era. Os homens eram uns enormes, eram uns gigantes. E quando aqueles 10 homens olharam aquilo ali, eles se viram impossibilitados, eles ficaram com medo, eles ficaram tremendo, apavorados, tremendo. Então eles esqueceram da promessa. Eles esqueceram que Deus havia prometido aquela terra para eles, esqueceram. Mas Caleb e Josué não. Eles viram aqueles homens, aqueles gigantes, aquelas coisas tudo grandão. Eles pensaram, não, o nosso Deus, nós vamos vencer esse gigante aí, esses gigantes. Vamos vencer porque Deus, ele vai na nossa frente, ele vai conosco, porque ele prometeu. E se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque Deus não é homem que possa mentir ou que possa dizer alguma coisa errada e que possa voltar atrás. Não. Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir a promessa. Então, eles acreditaram, eles creram, eles colocaram Deus na frente. Eles sabiam que quando eles fossem enfrentar aqueles gigantes, aqueles baita homem, Deus, o Deus de Israel, o Deus do exército de Israel, ia na frente, o exército de Israel ia na frente. Sabe o que é o exército de Israel? São os anjos já iam armados na frente deles. Então eles iam vencer, eles iam tomar posse da terra prometida. Você também, se Deus prometeu algo para você, creia que você vai tomar posse das promessas de Deus, daquilo que o Senhor prometeu. Não importa a possibilidade, não importa o tamanho do gigante que se levanta contra a sua vida dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai dar certo. Você não pode se preocupar, você tem que acreditar fielmente que Deus vai cumprir a promessa que Ele prometeu para você. Ele vai cumprir, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, creia nisso. Ele prometeu, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez para você. Você não pode duvidar nunca no teu coração, porque Deus, Ele promete, você não vai lutar sozinho, nem sozinha. Ele vai enviar um exército de anjos para lutar com você. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Então, foi exatamente essa fé otimista que, fundamentada em sua identidade, os levou até a terra prometida. Costumo dizer que sua vista pode ser maior inimiga da sua visão, sabia?
porque não podemos viver de acordo com os nossos olhos físicos, mas de acordo com nossos olhos espirituais. Presta atenção nessa palavra aqui, que essa palavra é muito importante, olha só. Foi exatamente essa fé otimista que, fundamentada em sua identidade, os levou até a terra prometida. Costumo sempre dizer que sua vista pode ser maior inimiga da sua visão. Sua vista, seu olho. Não podemos viver de acordo com os nossos olhos físicos, não podemos ver com nossos olhos. Se nós olhar as coisas, nós vamos ver obstáculo em tudo. Nós vamos ver obstáculo em tudo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Nós vamos ver impossibilidade em tudo se nós olhar com esses olhos aqui, ó. Mas se nós olhar com nossos olhos espirituais, nós vamos ver coisas sobrenatural. Coisas sobrenatural que você nunca viu na sua vida. Então procura pedir, Senhor, eu quero olhar com os olhos sobrenatural, como o Senhor, não quero olhar com meus olhos físicos, não quero olhar essa promessa que o Senhor me fez. Eu quero ver, eu quero acreditar, eu quero compartilhar com o Senhor, dessa promessa. Então conversa com o Senhor, tem uma conversa com o Senhor, você. Fecha o quarto, fecha a porta do teu quarto ali, fica sozinho com Ele. Conversa com Ele, mesmo deitado, mesmo em pé ou ajoelhado, até deitado no chão, tá na cama, ajoelhado, seja como for, sentado na cadeira. Conversa com Deus, Ele vai te ouvir da mesma forma, amém? Vai te ouvir da mesma forma. Não tem jeito para falar com Deus, não tem posição para falar com Deus, não tem. Deus te ouve de qualquer maneira, amém? Ele ouve até o teu pensamento lá no teu íntimo, Deus te ouve lá no teu íntimo, no teu interior. Deus, Ele te ouve. Quando você chora por dentro, às vezes você não chora as lágrimas descendo, mas muitas vezes teu coração está sangrando, está chorando muitas vezes teu coração. E Deus, Ele está vendo o teu íntimo, o teu interior, Ele vê todas as coisas, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, onde nós paramos aqui? Então, por que não podemos viver de acordo com os nossos olhos físicos, mas de acordo com os nossos olhos espirituais? O fato é que Deus tem promessas para a sua vida. Sabia que Deus tem promessas para mim e para a tua vida? Tem promessa para a tua vida. Mas você precisa se posicionar em confiança e fidelidade. Deus tem promessa para mim e para você, mas nós precisamos nos colocar em confiança, com muita fé e fidelidade a Deus. Agora é uma pergunta que ele faz. Quais circunstâncias o tem paralisado? O que tem paralisado a tua vida? Qual é a circunstância, qual é o problema que tem paralisado de você receber a tua promessa? Você sabia que aqueles 10 que colocaram impossibilidade, que ficaram apavorados, tremeram de medo, quando chegaram na terra lá e viram tanta impossibilidade, tanta dificuldade, eles não entraram na terra prometida mais. Eles não entraram mais. Eles não tiveram o prazer de usufruir daquela promessa que Deus tinha feito, porque eles duvidaram, eles não acreditaram no Senhor. Deus sabiam da promessa, mas quando eles viram aquele tamanho obstáculo que tinha naquela terra lá, eles lascaram fora, ficaram apavorados, tremendo. Mas Josué e Caleb não. Eles possuíram a terra prometida. Eles conheceram, chegaram e conseguiram desfrutar da terra prometida, porque eles não tiveram medo. Eles acreditaram em Deus. Então, você não tem que ter medo. Você tem que confiar em Deus, acreditar que Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se aparece gigante na tua frente, não importa. Ele vai cumprir a promessa com você. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então, aqui, quais circunstâncias tem o paralisado? Não olhe para elas, e sim para o Pai. Nele você recebe sua real identidade. E isso o faz herdeiro da promessa. Não tema e nem desanime. Posicione-se em fé para viver uma nova realidade. Não tema, não importa. Não importa o problema que se levantou contra a tua vida. A promessa está feita, ela vai se cumprir. Então você não tem que ter medo, tenha coragem, vai em frente, amém? Então que Deus te abençoe com essa palavra de hoje, devocional Café com Deus Pai, dia 21 de agosto, não é? E a palavra-chave é coragem, muita coragem. Nós precisamos de ter muita coragem, acreditar no nosso Deus vivo, no nosso Deus que está sempre cuidando de nós, que está sempre do nosso lado. Nós precisamos de muita coragem, amém? E a leitura bíblica que eu aconselho você a ler, que você não lê quase a Bíblia, é Salmo 102. Lê Salmo 102. E você será bem-sucedido em nome de Jesus, amém? Que você possa ter aprendido alguma coisa aqui nesse devocional Café com Deus Pai, nessa quinta-feira. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, mas grandemente. Eu profetizo toda a sorte de bênção para você e que você vai conquistar todas as promessas que Deus prometeu para você. Você vai conquistar em nome de Jesus, amém? Então fica com Deus e eu pergunto para você, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixa a tua curtidinha aí, o teu link, teu like, quer dizer, tua curtida, teu like aí, não sei como é que você chama, se é like, se é curtida, aperta ali no dedinho
dedinho ali, compartilhe com outra pessoa que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra de conquista. De conquista. Você quer conquistar? Tem que ter coragem. Quem quer conquistar tem que ter coragem, amém? Então que você possa ter coragem para conquistar aquilo que Deus prometeu para você, em nome de Jesus. Ficam todos com Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser e Deus quer, em nome de Jesus. Não esquecendo que nós estamos em campanha em favor das crianças aqui nesse canal, O Céu Desceu, amém? Que Deus abençoe vocês.